Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui novamente para mais um vídeo sobre quem é Deus e a importância de Deus na nossa vida. Então, no primeiro vídeo, nós vimos que Deus é o Deus que dá vida e liberta, que o mundo escraviza e leva à morte eterna. No segundo vídeo, nós vimos que esse Deus que eu estou falando é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que é Jacó. É esse Deus que transforma a vida, que modifica uma situação, que quebranta, que liberta e que dá vida eterna. Esse Deus aí é o Deus que faz, certo? Qualquer outro Deus é ídolo, não faz nada, não muda a vida de ninguém. Então, a mensagem que foi passada anteriormente foi essa, que só esse Deus aí, ele tem o poder, porque ele está vivo, ele vive, ele é eterno, ele vive, durante a história da humanidade, ele está acompanhando, então ele está usando pessoas, ele está sempre ativo. Então nós vamos começar o nosso vídeo de hoje, vamos falar da conversão, porque João Batista, ele começou a sua pregação no deserto falando: arrependei-vos e buscai o reino dos céus. Jesus também falava isso aí, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o arrependimento é importantíssimo para começar uma vida santa. É importantíssimo. A pessoa tem que se conscientizar dos erros, porque o que é o arrependimento? O arrependimento, a pessoa não quer mais viver em pecado. Ela não aceita mais aquela situação, é uma coisa que vem dentro dela, que ela não aceita aquilo, porque essas coisas realmente, enquanto a pessoa não tem uma consciência, ela é uma coisa normal, a pessoa não tem consciência, não se desperta para isso, mas quando há essa consciência, ela sente nojo de estar no meio da sujeira, ela precisa de uma transformação. Então esse chamado de Deus, ela ouve e se converte, e vai se converter. Então o que é a conversão? Conversão é uma mudança de direção, né? Tu estava indo num caminho, tu passa a andar por outro. Por que isso? Porque o caminho que a gente andava não é o correto. Se fosse o certo, a gente continuaria no mesmo caminho, mas como a gente está cheio de coisas que não agradam a Deus, a conversão é a mudança de caminho. Você pega um outro caminho para levar a Deus. Então, quando chegamos na igreja, que ouvimos a palavra, começamos a entender, a gente vê que como a gente é cheio de coisas, são traumas de infância, são mágoas, né? São um monte de sentimentos e emoções que a gente traz, o egoísmo, o orgulho, isso tudo é coisas que levam a gente para o mau caminho. Então, na conversão, a pessoa vai se ajustando, vai conhecendo a palavra, vai ouvindo, vai conhecendo, é aos poucos isso, não é assim de uma hora para outra. E a pessoa vai também tendo uma intimidade com Deus. Ela vai começando a orar mais, ler mais a Bíblia, ela vai se interessando mais pelas coisas de Deus, ela vai deixando as coisas do mundo de lado, que ela gostava antes, praticava as coisas e tal, e vai se preocupando mais com as coisas de Deus, vai se santificando, ela vai mudando sua consciência, aí ela vai mudar os comportamentos, até com as pessoas que estão em volta, porque a gente, quando não conhece a palavra de Deus, nós queremos fazer as coisas para nós. Tudo é para nós.
né? Nós queremos enriquecer para nós queremos tudo que os outros façam para nós. E quando tu começa a ver a palavra de Deus, você passa a ver que é o contrário, que nós temos que matar o nosso egoísmo e fazer para os outros. É dando que se recebe, não é recebendo que se dá. É dando que se recebe. Então, quando você começa a ter esse conhecimento, então você passa a começar a querer ajudar mais as pessoas, em vez de querer que as pessoas te ajudem. Então as pessoas vão notar essa diferença, você vai ser mais paciente, né? Você não vai discutir. Antes você era uma pessoa agitada, nervosa, discutia por qualquer coisinha, você vai ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, vai relevar muitas coisas. E essa transformação é que vai levando a pessoa à santidade. Aí, claro, depois que a pessoa se converteu, aí vem o processo de libertação. É um outro processo. É um processo de libertação. Aí é para libertar todas essas práticas que a gente tinha, esses maus vícios, essas coisas que a gente tinha no nosso coração guardado, essas mágoas. A gente vai perdoar as pessoas que tinham mágoa, porque isso aí tudo tem que limpar. As pessoas, os profetas antigamente, a primeira coisa que eles faziam quando eles se achegavam a Deus era consertar o altar. Isso aí era a primeira coisa. Consertar o altar, reconstruir o altar que estava em ruínas. O que é o altar para nós? É o nosso coração. É o nosso coração que estava cheio de ódio, de mágoas, né? Todo em frangalhos. A gente tem que consertar ele, curar ele. Ele estava doente, que a nossa alma fica doente pelas coisas do mundo. Então, nós estando com o nosso coração sadio, nosso coração aberto para fazer o bem, sem interesse, né? Apenas pelo prazer de fazer, então, o nosso corpo ele vai... E também os olhos. A gente passa a purificar os olhos, também da maldade, né? Dos preconceitos, dos julgamentos. Tudo isso aí vai fazendo a pessoa se livrar dessa bagagem ruim que a gente tem. Por isso que a gente, às vezes, parece que tem um peso nas costas. Claro, é todas essas coisas que a gente vem trazendo do passado, desde o início. São mágoas, são complexos, são traumas que nos acompanham, e isso atrapalha a nossa vida. Atrapalha o nosso futuro. A gente tem que estar em paz, perdoar as pessoas. Jesus mesmo, na cruz, ele diz: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Então nós temos que perdoar até os nossos inimigos. Agora não quer dizer que a gente vai andar com pessoas que não estão na presença de Deus. A gente fala a palavra, mas se a pessoa não quer aceitar, a gente não pode andar com o ímpio. Né? A gente não pode andar com pessoas que praticam coisas que contrárias a Deus. A gente tem que começar a selecionar. Isso não é preconceito, isso aí é o que diz a palavra de Deus. A gente não tem raiva deles, não tem raiva de ninguém. Mas a gente tem que selecionar as pessoas que a gente anda. Porque se tu tá vivendo numa vida que é de purificação, como é que tu vai andar com pessoas que praticam coisas ruins, entendeu? Não tem como. Então, você vai ter que deixar amigos, né? Porque assim, ó, por exemplo, uma pessoa que tá... Porque é fácil a gente falar assim, eu não tô andando com mau elemento, vamos supor, né? Mas de repente você anda com alguém que faz coisas e quer te levar para esses lados. Aí você tem que evitar essas pessoas. Por exemplo, uma pessoa que está nas drogas,
ele está viciado nas drogas. Aquelas drogas ali é as algemas. Está prendendo ele naquilo ali, ele está sendo escravo daquilo ali. Pode ser até do crime, pode ser da prostituição, qualquer coisa. Aquilo é a algema que está prendendo ele. Então, o que acontece? Quando ele deseja sair desse mundo, sair dessa vida, e aceita ajuda espiritual, ele vai à igreja para ouvir, para ser orientado. Bom, a primeira coisa que eles vão dizer para ele, tu tem que abandonar, tu quer mesmo, tu vai fazer sacrifício para largar isso aí. Primeiro, tu vai ter que largar os teus amigos que te levam a esse vício. Tu vai ter que abandonar os lugares que vendem esse produto. Tu vai ter que... Porque não adianta, se a pessoa viver a mesma vida indo nos mesmos lugares, ele vai ser corrompido de novo. Então a pessoa tem que mudar, tem que ter atitude para poder largar aquilo ali. Ele vai abandonar aqueles amigos. Ele vai abandonar aqueles lugares que ofereciam a droga para ele. Porque senão nunca a pessoa vai largar esse vício se ela continua tendo os mesmos amigos que oferecem a droga ali para ele. Claro, vai ter uma recaída, vai aceitar. Ele pode não aceitar a primeira vez, mas depois ele vai aceitar uma hora ou outra. Então tem que abandonar. Se você isso é que nem você está perto de um abismo. Se você se aproximar muito do abismo, a chance de você cair vai aumentando. Quanto mais você estiver longe, maior é a segurança. Quanto mais perto, maior é o risco. Então, você tem que ficar longe dessas coisas. Então, a conversão, ela exige uma mudança de rumo. Você ia por aqui, você começa a ir se lapidando, e consertando o coração, vai largando, porque Deus, ele vai te dar forças. O Espírito de Deus, a palavra de Deus vai dar força para te superar essa dificuldade que sozinho você não conseguiria. Mas o Espírito de Deus vai, se você tem essa vontade, se você se entregar com o coração sincero, se arrepender e clamar, o Espírito de Deus vai te dar força para você superar qualquer vício. Qualquer vício. Mas tem que perseverar. Perseverar na palavra, na orientação, seguir. Porque a obediência à palavra de Deus é que vai fazer com que Deus haja na vida da pessoa. É por isso que muita gente não acredita. Acreditar, todo mundo acredita, mas confiar são poucos. Porque a confiança exige sacrifício, exige renúncia, exige fé. Então, por isso que Deus não se manifesta na vida de muita gente, porque as pessoas querem se dirigir a Deus na hora da dificuldade. Aí não adianta, a pessoa tem que ter já um compromisso com Deus, já tem que ter uma intimidade com Deus, já tem que ter um relacionamento com Deus para poder exigir. Para poder exigir de Deus as suas promessas, que estão na Bíblia. Então esse Deus que eu estou pregando, que é de Israel, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse Deus, ele transforma a vida. Não é o dinheiro que transforma a vida. O dinheiro não transforma a vida de ninguém. O dinheiro, a única coisa que faz é superdimensionar a vida que a pessoa leva. Só isso. Ele não muda, ele não transforma a vida. Ele só superdimensiona. O que muda mesmo não são as coisas que vêm de fora desse mundo que transforma a vida. É de dentro. É quando a pessoa transforma o seu interior, a sua mente, o seu coração. Aí sim, aí de dentro para fora é que vem a mudança. Não é de fora para dentro. Por isso que é importante
Por isso que é importante a presença de Deus. Porque a mudança da tua vida, da nossa vida, ela vem de dentro para fora. É como você pensa, é como você age, é que vai determinar a tua vida presente e determinar o teu futuro. Com as tuas atitudes, com os teus gestos, é que vai fazer a tua vida ser tranquila, ser calma, né? Ou uma vida agitada, turbulenta. É de dentro para fora, meu. Você tem que mudar dentro de você. Você tem que buscar essa paz de espírito para você poder ter uma vida tranquila. Se a pessoa é agitada, é nervosa, ela vai ter uma vida agitada. Porque a vida dela se reflete de dentro para fora. A vida é assim. Por isso a importância de Deus. E aí a gente é dirigido para Deus. Então a conversão é um processo de mudança de caminho. Você muda de rumo. Você começa a ter outras atitudes, tomar outras atitudes, curar a sua alma. E aí alimentá-la de coisas de Deus. Porque é espírito, a alma é espírito, a alma não é matéria. A alma é espírito. Então ela tem que se alimentar de coisas espirituais. Mas as pessoas alimentam a alma com coisas do mundo. Aí a alma está sempre insatisfeita. Ela nunca se satisfaz. Mas quando ela começa a se alimentar da palavra de Deus, das coisas de Deus, ela se aquieta. Ela se acalma. Ela fica, né, tranquila, serena, em paz, totalmente satisfeita. Tá bom? Então hoje a mensagem é essa: a conversão é uma mudança de rumo, para haver uma transformação interna, para tirar o egoísmo, para tirar o orgulho, a vaidade, a soberba. Isso tudo é coisas, as más virtudes, para você se tornar uma pessoa que possa ser usada por Deus no seu projeto de vida, que depois a gente vai falar no projeto de Deus, que inclui o ser humano, certo? Então, se você gostou do vídeo, compartilhe com teus amigos, com a tua família. Vamos levar a palavra de Deus para o mundo, tá bem? Um ótimo dia a todos. Deus abençoe vocês abundantemente, em nome de Jesus. Bom dia.